Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 5 de abril de 2025, agora são aproximadamente meia-noite e 44 nesse sábado. Infelizmente, não foi possível subir a análise de sexta à noite, acabei tendo um imprevisto, porém, a gente dá a continuidade aqui nos trabalhos, fazendo a análise de sábado já para domingo, né, até a nova gravação na segunda. Então a gente vai começar aqui, pessoal, rapidamente pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos alguns eventos que estavam agendados hoje mais cedo. Saiu o resultado do ganho médio por hora trabalhada, referente ao mês de março, resultado equivalente à projeção de 0,3. O payroll veio com um resultado bastante positivo. Foram criadas 228 mil novas vagas de trabalho. A projeção eram de apenas 137 mil e a taxa de desemprego se manteve aí quase que estável, resultado 4,2 ante a projeção de 4,1. Também mais cedo tivemos o discurso de Powell, presidente do Fed, né, ele acabou alertando, né, pessoal, a questão da inflação mais alta, né, e o crescimento mais fraco com as tarifas aplicadas pelo governo norte-americano, né, acabou sinalizando que o Banco Central deve manter a taxa básica aí entre 4,25 e 4,5, enquanto ele monitora os desdobramentos, né? Então, ainda está muito cedo, né, para a gente colher aí, pessoal, as evidências, né, de como os impactos irão surgir diante das aplicações das tarifas, né? Ele acaba citando também ou enfatizando, né, que o Fed está avaliando os impactos, né, dessa guerra comercial, destacando que a incerteza ainda permanece elevada, né? Então, tivemos um dia bastante intenso no mercado, né? Inclusive o dólar chegou a disparar hoje mais de 3%, né? Após a China também retaliar as tarifas dos Estados Unidos, né? Uma sinalização clara de que os investidores vão buscar se proteger, né, diante dessas incertezas e, ao mesmo tempo, Donald Trump, né, indo contrário às declarações do Powell, né, do Banco Central, pressionando publicamente aí por corte nos juros, né, escrevendo lá em sua rede social, a Truth Social. Ele acredita que seria o momento, né, para o presidente do Fed cortar as taxas de juros, né, uma forma de incentivar aí a economia. Então, pessoal, tivemos um dia drástico aqui nas três principais bolsas, mais uma queda bastante acentuada, né? Basicamente 10% de queda em 2 dias. S&P recuou 5,97, Dow Jones 5,50 e Nasdaq recuo de 5,82. Pessoal, vindo para o Bitcoin totalmente oposto, inclusive pode ser uma sinalização de que os investidores institucionais estão buscando aí outras formas de proteger, além do ouro padrão, né? Bitcoin pode ser que seja também aí uma ótima opção, né, para tentar amenizar, né, esses eventuais riscos e incertezas, né? Então, se saiu muito bem no dia de hoje, né? A gente sabe que existe uma forte correlação do Bitcoin com a S&P e a Nasdaq, mas, né, pelo cenário a gente vê aí um destoamento, né, entre o Bitcoin e essas duas bolsas, né, o que é ótimo para a gente, né, que somos ferrenhos defensores, né, do Bitcoin e outras criptomoedas que tenham a sua importância. E no dia de hoje uma alta aí de 0,82, tá? Preço a mercado atual, pessoal. Desculpa, 83.693, tá? Então vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu ontem após a análise e as perspectivas, né, para hoje durante o sábado, já amanhã para o domingo, até a nova análise na segunda-feira. Então, pessoal, a gente
Basicamente, fizemos aí a marcação de referência aqui desse suporte, né? Pela questão do que foi criado de volume e de candlestick no dia de ontem, a gente identificou aí um bom volume comprador, a possibilidade, né, desse candlestick de força acabar induzindo aí os compradores a continuarem a movimentação. Tínhamos como a primeira barreira a nossa média de 20 períodos, né, isso no tempo gráfico de 4 horas. O que que era a premissa aqui de rompimento, né, pessoal? Dois candlesticks com volume comprador fechando acima. Então tivemos apenas a confirmação do primeiro, já no segundo veio uma retração, né, mais verticalizada, buscando aqui, né, pessoal, a proximidade do nosso suporte para posteriormente, né, em uma nova tentativa, a confirmação do rompimento. Mas, pessoal, quando a gente analisa os dois últimos candlesticks, inclusive o atual, que está para fechar agora em 9 minutos, a gente percebe que a gente tem aí apenas um candlestick com prevalência de volume comprador, tá? Os outros dois, mesmo estando acima da média, ao que parece, vem prevalecer volume vendedor. Então não caracteriza confirmação do rompimento, pessoal, tá? Isso é muito importante, né? Para nós que estamos aí eventualmente buscando aqui a nossa zona de patrulha, né? Algo próximo aí dos 86 mil dólares. Por coincidência também, pessoal, percebe-se que o preço ele acabou ficando aí, ó, abaixo, né, novamente da média de 20 períodos no tempo gráfico diário, né? Então acabou indo buscar lá essa referência diária, né, e acabou fechando aí abaixo. Então, qual que é o cenário, né, para o sábado e já para o domingo aí até a nova análise segunda? Pessoal, a gente sabe que no sábado o mercado tende, né, a ficar mais lateralizado, né, em consolidação, mas diante dos últimos acontecimentos, né, a gente não pode garantir que será a mesma coisa. A gente pega amostragens, né, de outros finais de semana e acaba trazendo aqui para vocês. Então, um cenário de grandes incertezas, muitas coisas acontecendo na economia global, né? O Bitcoin simplesmente se desprendendo aí das três principais bolsas, surpreendendo, inclusive, diversos investidores, influencers, traders, né, que imaginavam que o movimento de queda iria ser aplicado aqui, né, mas como eu falo, a gente faz uma análise dia após dia e a gente não presenciou nada disso, né, pessoal? A gente foi seguindo aqui o rastro, aquilo que o mercado deixava para a gente no gráfico, que a gente vem, né, acertando, trazendo o cenário aí, as possibilidades. E o que que se percebe aqui de primeiro momento, né, pessoal? A gente vê um mini conflito de interesses, algo que a gente pode utilizar para essa análise aí até a segunda-feira. Então a gente percebe, pessoal, já uma descendência aqui desses topos, tá? Então a gente vai utilizar aqui como uma referência, né, uma resistência. Ao mesmo tempo, a gente tem a ascendência desses fundos. Ou seja, pessoal, caracterizar de verde aqui para demonstrar um suporte. A gente vai ter o preço trabalhando dentro desses dois ranges com possibilidades de rompimento, tá? Seja desse lado, seja desse lado. Se eu tenho eventualmente a perca aqui, pessoal, da média de 20 períodos, né? Reduz o tempo gráfico, começa a fechar, né, abaixo, prevalecendo o volume vendedor, bem provável que venhamos novamente aqui para esse suporte. E aí é um ponto de decisão, tá? Seja para o rompimento ou recusa de preço, né? No caso do rompimento, pessoal, é a mesma coisa. Começou a fechar abaixo, prevalecendo o volume vendedor, ausência de volume comprador, a gente vem buscar o nosso suporte primário aqui, fazendo alusão àqueles caras que compraram em demasia na quinta-feira. Lembrando, já é uma região mais fragilizada, pessoal.
tá? Esse suporte aqui, ele só foi demarcado por conta desses caras que compraram demais aqui na quinta-feira, ó. A gente basicamente está indo nas costas desses institucionais aqui. Agora, a gente teve múltiplas retrações aqui já, então ele já está mais fragilizado. Tem que tomar cuidado, tá? Com esses níveis onde houveram aí múltiplas retrações. Já do lado aqui, pessoal, né, fazendo alusão aí à possibilidade dos compradores reagirem, a gente também trata aqui como possibilidade de rompimento ou recusa de preço, tá? Então, eventualmente perdendo aqui, pessoal, região da média, vem buscar aqui, vamos supor, né, que entre volume comprador, né? A gente tem aí um candlestick com padrão de força, a gente reduz tempo gráfico, né? Analisa que o volume comprador vem prevalecendo, a gente vem novamente para cá. Agora, rompeu é a mesma coisa, tá? Vocês vão perceber os compradores tentando, né, segurar acima para dar continuidade à movimentação. Mas isso requer volume, né? E a gente sabe que no final de semana o mercado tende a ficar mais lateralizado. Então a gente basicamente se encontra numa incógnita, há um conflito de interesses, né, entre os vendedores e compradores. Esses são os dois pontos que a gente deverá utilizar aí como primeira referência. Pela falta de volume, né, ou caso confirme a ausência de volume nesse final de semana, a gente sabe que geralmente no domingo, né, depois das 5 horas acaba adentrando mais volume e até lá vai nos sinalizar bastante coisa aqui, pessoal, né? Vai trazer evidência, vai trazer condicionante, vai facilitar o entendimento daquilo que o mercado queira fazer, né? Até lá a gente vai utilizar apenas, né, esses dois pontos aqui de mais relevância pela proximidade do preço ao mercado, mas ao mesmo tempo a gente tem que ressaltar também, né, a nossa marcação aqui primária, né, mesmo com a sua fragilização, né, a gente vai analisar como o preço ele vai atuar aqui, caso, né, pessoal, a gente perca a ascendência desses fundos, né? Ao mesmo tempo, a gente vai analisar, né, se houver aí, de fato, uma retomada por parte dos compradores, né, na iminência de romper aqui a descendência desses topos para posteriormente buscar aqui a nossa zona de patrulha, fazendo alusão, né, à sequência lógica de topos descendentes que foi formado desde a chegada no topo histórico, tá, pessoal? Então, basicamente esse é o cenário, a gente não tem muito o que passar para vocês, né? A gente precisa estar feliz aí diante do que está acontecendo nas bolsas lá nos Estados Unidos e o Bitcoin simplesmente, né, operando em direção oposta, né, pessoal? Mesmo que não tivemos aí uma alta expressiva, né, nesses últimos 2 dias, a gente saiu muito bem, então isso já é um motivo de comemoração. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso, né? O cenário assim se manteve mais ou menos dentro daquilo que a gente esperava de quinta, né? Para hoje, sexta, sábado, hoje, né? Não tivemos aí tanta alteração nesse sentido. E vamos acompanhar, vamos ver aí, né? Esses pontos que foram traçados aqui, vamos ver como é que o mercado ele reage, tá? Já quando a gente analisa no semanal, achei interessante trazer isso para vocês. Pessoal, seria de extrema importância se no semanal prevalecesse volume comprador, pessoal, tá? Por quê? Se eu tenho a prevalência de volume comprador até domingo às 9 da noite, o volume comprador dessa semana vai superar, pessoal, o volume vendedor da semana passada. Isso é um ponto muito importante, porque o volume acaba induzindo tendência, tá? Então seria muito bom para a gente, né, se confirmasse aí a prevalência de volume comprador, porque seria mais aí um indicativo, né, pessoal, uma condicionante
Obviamente a gente vai colher mais, né, evidências, mas quanto mais evidências e condicionantes a gente coloca, né, ao nosso favor, ao que tange, né, a busca por níveis superiores de preço, né, isso aumenta a nossa assertividade. Então, vamos torcer aí para de fato a gente ter a prevalência de volume comprador, né, para ser mais uma condicionante, né, positiva aí na retomada do preço. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico basicamente é isso, né? Sem muita enrolação, né? Vamos trabalhar esses pontos aqui e ver como é que vai sair aí até a nova análise segunda, né? A gente vai analisar aí toda a movimentação em cima do que foi traçado aqui para vocês. Beleza? Fechando aqui, livro de ofertas, rapidamente. Vamos ver a acumulação de lotes pelo lado dos compradores. A gente tem em vista aqui, pessoal, região dos 83.500, tem um pouquinho a mais de lotes aqui, são quase 9 milhões de dólares posicionados para serem comprados, né? Uma mini barreira, né? Acredito que os compradores não estão querendo perder aqui, né, pessoal? A média de 20 períodos é basicamente aqui no mesmo nível da média, né? Eles estão tentando aí, de qualquer forma, segurar para eventualmente, né, continuar aí uma retomada, né, na tentativa de romper. Vamos ver se será suficiente apenas esses quase 9 milhões de dólares. Quando a gente analisa para baixo, a gente percebe na região dos 81 mais 8 milhões de dólares, teoricamente é próximo ali daquele nosso suporte, tá, pessoal? Seria interessante se tivesse, né, esses 8 milhões posicionados ali na proximidade dos 81.200, que seria basicamente equivalente ali à marcação, tá? Mas estando um pouquinho abaixo, né, é bom salientar isso também para vocês. Região dos 80 ainda prevalece também aí. Lotes em demasia, acredito que seja pela questão da virada de dezena, são quase 10 milhões e meio de dólares. Então, pelo lado dos compradores, são esses níveis que você deverá estar atento. Região dos vendedores aqui, pessoal, lado dos vendedores, um livro bastante diluído, a gente vê um pouco mais de acumulação já próxima aqui do preço a mercado, ó, 83.800, a gente tem aproximadamente 6 milhões e meio de dólares, então teoricamente não é uma barreira, mas é algo mais relevante em vista dos outros níveis que estão sendo apresentados nesse momento aqui no livro de ofertas. E somente lá para cima, pessoal, na região dos 88, lá quase 25 milhões de dólares posicionados. Ou seja, o livro, pelo lado vendedor, ainda prevalece aqui uma baba para um institucional limpar esse livro aqui, pessoal, e mover preço. Tá? Ainda continua fácil, melzinho na chupeta. Vamos torcer aí para que um big player faça tal façanha e consiga, de fato, aí elevar o preço do Bitcoin. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. A análise de hoje. Vou encerrando aqui, agradecendo sua presença, né, aqui no canal comigo. Se você está chegando agora, lembre de não esquecer de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante, né, para nos dar engajamento e para que atinja mais pessoas também. Beleza? Então, uma boa noite para você, um excelente final de semana. A gente retorna na segunda. Um abraço.